Então, cara, eu era torcedor do Corinthians em boa parte dos 23 anos, né? Eu comecei a ir no estádio com meu pai em 1970, com 7 anos, e fui acompanhando, fui ouvindo histórias e fui vendo reações, né? Eu fui começando a entender. Na realidade, eu entendi plenamente o que era um tabu, né? Fila, foi quando o Corinthians perdeu pro Palmeiras em 74, que eu vi meu pai transtornado, vi todo mundo transtornado. Eu falei, caraca, o negócio é sério, né? O tal de futebol aí é sério. Eu acho o seguinte, o São Paulo, ele é uma situação diferente, né? Porque o São Paulo já foi 3 vezes campeão do mundo, 3 vezes campeão da Libertadores, uma porrada de vezes campeão brasileiro. E quando o Corinthians ficou 23 anos sem ganhar um título, ele não tinha títulos nenhum. Só aqueles, o de 54 para trás. Nunca tinha sido campeão brasileiro, nem Taça Brasil, nem Robertão, nem nada. Nem nada. Não tinha título. E naquele momento, a coisa mais importante era o Campeonato Paulista naquela época. Para o Corinthians era o Campeonato Paulista. E na realidade foi por muitos anos, né? No São Paulo, é assim: tem a pressão de ganhar um título. Tem essa coisa de. Só que o ambiente está diferente, cara. O São Paulo, eu já falei umas 3 vezes, e é isso que eu penso mesmo. O São Paulo é o time do povo. Atualmente. Ele é o time do povo. Porque o que a Renata falou, conforme a Renata foi falando, eu fui lembrando do Corinthians da minha infância. Que o estádio, o Morumbi lotava, o Pacaembu lotava, a torcida ia e o Corinthians perdia. E não ia para a final. E quando ia, perdia. E no outro ano a mesma coisa, contra time grande, contra time pequeno, não importava. Nunca importou para aquela torcida do Corinthians daquela época qual era o adversário. Porque eles tinham certeza que a presença deles era muito importante para um dia o Corinthians voltar a ser campeão. E a torcida de São Paulo está assim. A torcida de São Paulo sabe plenamente que a presença dela, do jeito que está sendo já há um tempo, é tão importante quanto foi a torcida do Corinthians lá atrás para ganhar um título. E para quebrar um tabu longo, que o São Paulo vai quebrar, eu acho, no domingo, é assim. O ambiente tem que estar do jeito que ele está. Os jogadores estão confiantes, o Dorival tem um comando ali, o ambiente está tranquilo, né? Conseguiu vencer as partidas importantes no Morumbi. Agora, tudo bem, eu falei antes, né? Pô, São Paulo sempre conseguiu reverter o resultado quando jogava a segunda no Morumbi. Agora vai jogar a segunda, mas já tem o resultado feito. Só que agora é a última. Não tem classificação para outra. Agora é a última. É esse jogo. É uma coisa assim. Eu falo simples, porque assim, os jogadores só podem focar para esse jogo. Eles têm que correr tudo que eles podem, esse jogo. Eles têm que gritar tudo, esse jogo. Todas as divididas da história têm que ser nesse jogo. Todos os gritos da torcida, sabe, ficar rouco, perder a voz por 4 dias, tem que ser nesse jogo. Então, o ambiente são paulino, tricolor, os jogadores do São Paulo, a torcida do São Paulo, sabe muito bem que tudo tem que ser jogado nesse jogo. Tudo. Não tem que pensar na segunda-feira. Né? Não tem que pensar na quarta. É esse. Então, eu acho que essa pressão de não ganhar títulos, o São Paulo conseguiu conduzir o grupo, torcida, tudo, o ambiente todinho, conseguiu conduzir bem nesse ano, cara. Mesmo com o título paulista, como o Arnaldo falou, era campo vazio, esse ano, a torcida junto com o grupo, mesmo nos momentos ruins e tal, ela conseguiu ir montando um jeito para ser campeão, entendeu? O São Paulo tem tudo para ser campeão. Porque na Copa do Brasil, o São Paulo jogou para ser campeão. Tomou aquele susto do Sport, mas depois foi para cima de Palmeiras e São Paulo e passou por cima. E agora Palmeiras é o último jogo. Palmeiras e Corinthians. E agora vai para esse jogo que os jogadores do São Paulo têm que encarar, eu sei que eles vão encarar dessa maneira, como a final da Copa do Mundo. Depois que você ganha a Copa do Mundo, você não precisa de mais nada. Né? Então se mata a Copa do Mundo. Hã? Casão, só uma pergunta. Por que você está repetindo essa maluquice do Casares de dizer que o São Paulo é o time popular, do povo, não sei lá o quê? Como é que ele pode ser considerado o time do povo num país que tem o Flamengo e o Corinthians?
Peraí, eu não tô falando que o São Paulo. Eu não tô repetindo o que o Casares está falando. Eu tô falando isso há muito tempo. Você falou que é o time do povo de São Paulo? Sim, aqui em São Paulo é. É o time do povo. Sabe por quê? Sabe por quê? Não é a quantidade, é o perfil. E o Corinthians é o quê? Não, Corinthians é o seguinte, o Corinthians é um time de elite, que tem uma arena que custa 400 e 500 reais para entrar lá dentro. Isso aí é time do povo. O Palmeiras tem uma arena que custa 800 reais. Peraí. O Flamengo também cobra. Eu ia falar, não, eu tô falando de São Paulo. Eu tô falando de São Paulo. Eu tô falando de São Paulo. O que eu quero dizer é que o preço que ele. Eu sei, Casão, mas o preço que ele cobra do ingresso não transforma o time em clube do povo ou não. O Corinthians cobra um dinheirão, mas a massa corintiana não tem grana. Não tem grana para ir lá. Eu não estou comparando. Eu não estou comparando número de torcedor. Eu estou comparando comportamento de torcedor. Comportamento de torcedor. Mas quer dizer que o Corinthians, então, o povão corintiano não é mais humilde. O povão corintiano virou elite. É o perfil de quem vai no estádio. Fala, Renata. É o perfil de quem vai no estádio. Quando o Casares coloca que o São Paulo é o clube mais popular, ele está relacionando ao valor do ingresso. É o valor popular do ingresso. Ele deixa isso bem claro, mas isso foi totalmente distorcido, e aí virou essa confusão. Mas ele dá a entender e ele fala sobre isso. Na verdade, né? Completa. A repetição dessa frase é uma maluquice completa. Vocês me desculpem. São Paulo é o time do povo. É uma piada. Eu vou reformular. Você tendo Corinthians e Flamengo no mesmo país. Nós estamos falando de São Paulo, Renato. Renato, do estado de São Paulo. Ninguém está falando de Flamengo. É estado de São Paulo. E o Corinthians não tem uma torcida mais popular que a do São Paulo, gente? Tem. Eu vou reformular. Renato, a torcida do São Paulo era a torcida de elite. Eu joguei no São Paulo quando era elite. Você treinava no Morumbi, era elite. Você jogava contra o Comercial de Ribeirão Preto, tinha 500 caras no Morumbi assistindo o jogo. Você jogava contra o Santos, lotava. Você jogava contra o São Bento, ia 300. Contra o Corinthians, lotava. Era isso a torcida do São Paulo. Era uma torcida que só comparecia nos clássicos. Na boa. Na boa. É um clássico. Mesmo quando não era na boa, mas era clássico, o pessoal ia assistir. Era time de elite. A grande maioria da torcida do São Paulo vinha mesmo da Zona Sul rica e ia para o Morumbi, pegava toda aquela arquibancada coberta, todo aquele negócio ali. Era assim a torcida de São Paulo quando eu joguei. Hoje ela não é assim. Ela lota sempre, todos os jogos a torcida de São Paulo vem lotando. Isso é chegar ao povo. Isso é sair fora da elite. Claro que isso não se aplica à final, porque também o preço foi muito mais caro na final. Mas eu reformulo a frase. O São Paulo é o time em que o seu torcedor popular está no estádio. Sim, o Corinthians não é, o Palmeiras não é. É isso. Para você entrar no Flamengo também não é. Palmeiras você tem, e o Flamengo hoje também não é. Apesar da festa linda que fez. Mas isso aí, daí a dizer que é o time do povo? Vamos parar. Não, claro. É uma distorção, como a Renata disse. É uma coisa simbólica. Não, mas a simbólica mentirosa não presta. Simbólica mentirosa não presta. Mas não é mentirosa, não. Mas não é mentirosa, não. Mas é que hoje a melhor média de público do Brasil é do São Paulo. Quer queira, quer não é. Claro que não. A média de público é a melhor de todas. Claro que não. A média do Flamengo é muito maior do que a do São Paulo, gente. Mas é maior que a do Corinthians. Olha como os fatos fakes vão se acumulando. Calma. Não tem nada fake. Não tem nada fake. É muito maior que a do São Paulo. Renato, pela primeira vez na história, desde que o futebol foi criado em São Paulo, a média de público do São Paulo é maior que a do Corinthians. Pela primeira vez na história. Então, isso em termos numéricos. E isso nunca aconteceu na Corinthians e veja a fase do São Paulo. São parecidas, né? São parecidas, eu acho, né? Os dois estão no mesmo lugar no Brasileirão, os dois foram eliminados na mesma época no Paulistão. Um está na final da Copa do Brasil, o outro está na semifinal da Copa Sul-Americana. Mais ou menos parecido. A questão é que a torcida do São Paulo, desde a era Tele Santana, se popularizou, sim. E, por uma certa... O bairro do Morumbi, é muito interessante isso em São Paulo, porque o bairro do Morumbi, que era o bairro dos ricos, hoje é o bairro da favela.
Hoje a mansão do Morumbi não tem comprador. Mudou a geografia da cidade. E, com o advento do metrô, muito importante, o acesso ao Morumbi foi facilitado e o preço dos ingressos os caras acertaram. Eles cativaram um torcedor que estava alijado do jogo. Então, isso foi uma baita de uma sacada. O que o Casares faz é capitalizar para ele. Isso a gente sabe. Mas nós não podemos entrar nessa. Eu chamo a atenção, Renato, das entrevistas dos líderes só uma coisa, do Arnaldo, Palmeiras. só uma coisinha. Só uma coisa. Renato, ninguém está entrando nisso. Cada um dá a definição que acha que tem que ter. Mas, eu estou falando, para mim, para mim o São Paulo se aproximou do povo, sim, porque a torcida do São Paulo começou a lotar estádio com o São Paulo sem ganhar títulos, com o São Paulo quase caindo no Brasileiro, com o São Paulo perdendo de todo mundo, e a torcida continuou lotando. Isso é se aproximar do povo, porque foi assim que a torcida do Corinthians foi aumentando nos 23 anos. O Corinthians lotava o Pacaembu e o Corinthians perdia do América de Rio Preto. E no outro domingo lotava de novo para jogar contra o São Bento. É isso. A torcida começa a criar uma expectativa, uma esperança de título que ela se aproxima do clube, independentemente do resultado ou da região que o clube está. E outra coisa, o São Paulo tem um estádio de futebol, não tem uma arena. E estádio de futebol é do povo. A arena não é do povo. Desculpa, a arena não é do povo. Eu discordo totalmente de você. Respeito a sua opinião, lembrando, discordo o Casares é um homem de marketing, né? Ele deu uma marketeada no negócio. Mas diga lá, Arnaldo. Porque o que acontece aqui também é o seguinte, ao mesmo tempo, as lideranças das torcidas de Corinthians e Palmeiras vivem em guerra, em pé de guerra com a direção por conta do preço dos ingressos. Se você pegar qualquer entrevista de líderes de torcidas do Corinthians e do Palmeiras, eles falam justamente que o time do povo hoje em São Paulo é o São Paulo, pela inclusão. Simplesmente isso. Eles estão pé da vida. Pergunta como é que tá a guerra da torcida com a Leila ou a guerra da torcida do Corinthians lá com o Duílio e a turma. Porque os caras colocaram nas suas arenas o preço e só frequenta o estádio do Palmeiras e Corinthians quem é rico. Simples assim. E o Morumbi continua sendo um estádio acessível para quem não tem tanto dinheiro assim. Não na final, exatamente como disse o Tironi, não na final, mas no dia a dia. E aí tem a circunstância toda da fila, tal, que o Casagrande falou. O mais popular não é o mais numeroso, mas o São Paulo consegue incluir o seu torcedor menos favorecido no dia a dia do clube. Isso é mágico. Num país que é totalmente segregador. E o futebol virou um esporte segregador. O futebol virou um esporte rico. E o São Paulo continua, pelo menos, conseguindo incluir parte da sua torcida menos favorecida. Essa é a mágica. E que antigamente não ia no estádio. Não ia no estádio, exatamente. E acho que se o São Paulo, independentemente do acontecer domingo, o fato do São Paulo em 2023 é esse fato. É encher o estádio todo o jogo. E não pode perder isso de vista nunca mais. Então tem as duas cabeceiras lá atrás do Morumbi, lá em cima e lá embaixo, tem que ser eternamente o setor popular da torcida do São Paulo. Porque assim é a missão de um clube de futebol. Não só olhar para a renda, como foi vaiada a renda do Maracanã, como é vaiada às vezes a renda do Allianz Parque, como é vaiada a renda da Neoquímica Arena. Porque eles estão tirando a população dos estádios. O São Paulo ainda não. E a gente não vai deixar, eu acho, se a gente continuar fazendo esse tipo de análise por aqui. Muito bem, tá aí. Muito bem, fechamos o assunto da final. Tem muitos assuntos, você vê que a rivalidade pegou aqui no final, mas só para, sem brincadeira agora, eu entendo o que o Renato falou. Você fala assim, o São Paulo é o time mais popular do país, evidentemente não é. O Corinthians tem mais torcedor, tem mais torcedores populares, mas a comparação que eu faço é mais ou menos como você falar que o Vasco é um time muito popular. Claro que ele é. E hoje todo mundo voltou para São Januário ontem, com ticket baixo, com não sei o que lá, o povo os menos favorecidos estão no estádio. E só para finalizar, São Januário. E só para finalizar, vou te passar já, Renatinha, rapidinho. Quando você fala o São Paulo é um time popular, é um negócio muito diferente e orgulhoso para o São Paulino, porque o São Paulo era justamente esse clube que o Casagrande falou. Era o clube da elite, que quando não tinha jogo contra time pequeno, ia 500 caras lá. Nem quando foi tricampeão brasileiro, não enchia